Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro, de História aqui. E hoje vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade nesse vídeo agora sobre aquilo que estávamos falando na nossa aula passada. E eu prometi a vocês que falaríamos sobre a política do pão e circo. E aqui estamos. Certo? A política do pão e circo é uma coisa que vai ser inaugurada em Roma. Mas, sendo bem sincero com vocês, acredito que isso é uma coisa que dura até hoje. Certo? Então, o que seria a política do pão e circo? Vamos lá. Para a conjuntura de Roma, e depois a gente faz a contextualização para os dias atuais. Certo? Em Roma, o imperador, ele, vez ou outra, ele promovia grandes espetáculos na capital. Né? Nas províncias sempre aconteciam, mas na capital, vez ou outra, o imperador sempre fazia esses espetáculos. Geralmente, os espetáculos ocorriam no Coliseu, no prédio do Coliseu. Então, assim, o que seriam esses espetáculos? Roma, ela promovia entretenimento para as pessoas elas ficavam lá entretidas, e ao mesmo tempo que ele dava diversão, ele também distribuía pão, certo? Para as pessoas que estavam na arquibancada assistindo esses entretenimentos. Então, política do pão e circo, comida e entretenimento. Esses entretenimentos em Roma, geralmente nos coliseus, eram lutas de gladiadores. Então, os gladiadores eles lutavam ou entre si, ou às vezes com animais de grande porte, tipo tigres, leões. Isso era uma prática comum para a época, mas o imperador ele promovia esses verdadeiros banhos de sangue, né? Era o esporte talvez mais favorito em Roma. E se utilizava muito dessas lutas entre gladiadores, né? Então as pessoas lutavam, um cortava a cabeça do outro, enfiava a espada na barriga do outro, era aquele banho de sangue, e as pessoas na arquibancada ficavam vibrando, aquela alegria da vida, por estar vendo o outro sendo esfolado na sua frente, é um gosto muito peculiar, eu sei, né? Mas em Roma as pessoas se divertiam e se alegravam com esse tipo de coisa. Hoje parece improvável, né? Mas uma raiz que a gente tem hoje, por exemplo, é o futebol, né? As pessoas vão para uma espécie de arena também, né? Que são os estádios, e ficam vibrando lá, gritando. Claro que não é banho de violência, né? A não sei que seja o jogo da Libertadores da América ou do Campeonato Pernambucano, mas fora isso, não é uma violência como acontecia durante o Império Romano, né? Durante como era no Império Romano. No Império Romano eram práticas de luta mesmo até a morte, certo? Das pessoas lutando e se matando o tempo todo. Por que o imperador fazia esse tipo de coisa? Ele promovia esse entretenimento, certo? E dava comida às pessoas, porque as pessoas elas tendem a ficar calmas, certo? E não criticar a ordem social quando elas têm comida e entretenimento, pão e circo, certo? Elas tendem a não criticar. Então, quem estava com raiva do imperador, geralmente o imperador é um safado, porque não faz nada, não toma conta da gente, tá, 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 tá. Quem criticava muito o imperador quando fazia esse tipo de coisa, né? As pessoas, puxa, o imperador tá fazendo um show ali, é um espetáculo. Caramba, ele é legal, gente boa. Caramba, e as pessoas se entretiam, se divertiam, riam, brincavam, comiam, né? Porque o Roma dava pão para essas pessoas que iam assistir os espetáculos. Então, a política do pão em si. O que o imperador queria, né, ao fazer esse tipo de coisa? Que as pessoas ficassem calminhas, que as pessoas não criticassem a ordem social, que as pessoas aceitassem numa boa, que aceitassem numa boa todas as práticas que Roma ela criava, que Roma colocava, e isso chamava muita atenção do imperador. O imperador ficava tranquilo porque sabia que a população ficaria tranquila. Nos dias de hoje, eu não vejo lá muita diferença entre a política do pão e circo e a política de muitos políticos, certo? Porque hoje se faz shows, certo? Os políticos eles promovem shows, às vezes um prefeito, um vereador, um deputado, seja lá quem for, ele não faz absolutamente nada para o desenvolvimento daquela sociedade, nada por aquele povo, mas vez ou outra ele faz um show e a turma fica super feliz. O prefeito é bom, olha que show massa, de graça, pão e circo, certo? A política do pão e circo mantém as pessoas calmas e afasta do líder, certo? Aquela responsabilidade de ser cobrado. As pessoas tendem a diminuir as cobranças quando é dado a ela entretenimento, certo? Tendem, né? É muito comum esse tipo de coisa, certo? Na política. E isso é uma prática que começa em Roma, né? Que ainda hoje é por demais reproduzida.
Aí no slide está uma cena do filme Gladiador, que eu recomendo que todos assistam. Um filme muito bom, ganhou vários Oscars, certo? E Gladiador, ele é um filme bem interessante, porque ele mostra muito essa política do pão e circo, certo? A gente, pessoas percebem muito. Um novo imperador assume, certo? Eu não vou dar spoiler do filme para quem não assistiu, mas o novo imperador assume, e nisso que ele assume, ele está afim de desvincular-se da imagem do pai e que as pessoas amassem ele de igual forma, ele decide criar jogos, fazer jogos na capital, jogos em Roma de gladiadores, e aí as pessoas vão para lá e fazem aquela festa das arquibancadas, quando vem a turma se matando embaixo, certo? Lutando, como vocês veem aí na cena do filme. As pessoas enlouquecem, ficam felizes da vida, porque estão lutando e se derramando sangue entre si. E, ao mesmo tempo, tem uma determinada cena no filme que vocês podem ver que aparece algumas pessoas, alguns funcionários de Roma, né, jogando pães para arquibancada. As pessoas estavam se divertindo com o espetáculo e comendo pão, ou seja, o Estado estava providenciando diversão e comida, então as pessoas tendiam a ficar mais calmas, né? E o assunto da cidade não era mais se o imperador era bom ou ruim, era se o gladiador matou muito ou se matou pouco, se ele é um bom lutador, se ele é um mau lutador. As pessoas esqueciam da política e falavam desses espetáculos. Então, a mesma coisa hoje, né? Quando você tem um jogo de um time muito importante, a turma esquece da política e diz: Ó, então esse gol de Fulano, puxa, e o escanteio de Beltrano. E o pênalti que Fulano cobrou? Pão e circo. As pessoas esquecem da política e lembram: ó, rapaz, o show do cantor ontem no centro da cidade que o prefeito mandou fazer foi muito bom. Foi, rapaz, ele cantou demais, ele cantou aquela música. Ou seja, as pessoas tiram o foco da política e falam desses eventos sociais. A política do pão e circo, pessoal. Certo? Isso é a velha política do pão e circo. Mas se você não entendeu, certo? Pergunta nos comentários e eu respondo a vocês, tá certo? E ajudo vocês, tá certo? Eu vou ajudar vocês com toda a alegria do mundo, tá certo, pessoal? Para mim vai ser uma honra poder ajudar vocês, ok? Bom, sobre o Império Romano, né? Ainda sobre o Império Romano, certo? Ele se subdivide em duas fases principais: o Alto Império e o Baixo Império, certo? Alto Império é o período em que ele nasce, né, com Otávio, ele se estabelece e que ele chega ao seu auge, certo? Então é a curva inicial, do início até chegar ao pico, certo? É o Alto Império de Otávio até chegar-se no auge. Baixo Império é do auge ao declínio, certo? Ou seja, está em queda, baixo, está em queda, constante, tá certo? Então a gente vai falar sobre essas duas fases, o Alto Império e o Baixo Império, até porque nada é para sempre, nem tampouco o Império Romano, certo? No Alto Império vai haver uma centralização política extremamente forte, certo? Vai se haver uma centralização política gigantesca, certo? Essa centralização política, certo? Ela vai ser gerada, né, na figura dos imperadores, certo? E essa centralização política vai levar ao auge, certo? Roma ela vai chegar ao seu auge durante esse Alto Império. Confira um filme Gladiador, que vocês verão, certo? Como Roma era gloriosa naquele período. E uma coisa interessante vai ser o ponto da Pax Romana. A Pax Romana ela é um ponto extremamente falado nesse Alto Império e cai em muitos vestibulares, né? O que seria a Pax Romana? É a chamada, entre aspas, paz do cemitério. Como assim a paz do cemitério? Roma, ela desenvolveu um método de conquista que era o seguinte: ela invadia um país e fazia aliança com o rei daquele lugar, com o governante daquele lugar, e dizia: olha, eu invadi seu país. Você tem duas opções. A primeira é aceitar nossa conquista numa boa, você pode até continuar administrando, não tem problema. Mas todos os anos você tem que pagar a quantidade X de impostos para a gente. Você quer? Se não quiser, não tem problema. Tem a segunda opção. A gente invade, acaba com tudo, mata você, mata sua família, crucifica todo mundo, queima a cidade, destrói tudo e faz isso aqui um lugar completamente. Vai transformar isso aqui num lugar inóspito que nem os urubus vão querer viver aqui nesse lugar. Então, destruído que vai ficar. E aí, quais as duas opções? Você tem a opção da violência, e a gente não vai poupar métodos para isso, mas tem a opção da paz, a Pax Romana. Tá afim da Pax? Pronto, é só pagar a gente a conquista. A gente invadiu, conquistou, você vai pagar para a gente por mês, todo para sempre, certo? Essa indenização, esses impostos. Tá afim?
a gente está afim, pronto. Quando você estava afim, aí de fato era pago esses impostos, Roma não destruía aquela localidade. As pessoas podiam até continuar com seus costumes, com sua religião, com sua lei. Agora, quando não queriam, aí esse lugar era arrasado. Certo? Um exemplo de Pax Romana, para a gente ter uma noção, a situação de Israel. Israel é invadida e conquistada por Roma, mas nem por isso Roma interviu na sociedade israelita. Roma deixou que eles continuassem cultuando o Deus deles. Certo? Roma permitiu que eles continuassem no templo. Roma permitiu que eles continuassem com a lei deles. Só disse bem claro, todos os anos tem que pagar essa quantidade X de impostos, senão o bicho pega. E é interessante que, por exemplo, na Bíblia, né, no Novo Testamento, Jesus ele nasce no período do início do Império Romano, início mesmo, certo? E a gente vê que Israel tinha só mesmo um ciclo social, normal. Agora, a diferença é que a administração pública, né, a gente tem uma figura de um Herodes, de um Pôncio Pilatos, que eram funcionários, eram uma espécie de reis, certo? Colocados por Roma e organizavam aquela região, mas eles não interviam na religião de ninguém, certo? As pessoas podiam praticar o judaísmo, as pessoas podiam continuar tendo suas crenças, vivendo da forma que se viveram, desde que se pagasse os impostos devidos, certo? Então, isso é uma característica do Império Romano, certo? A Pax Romana. Agora também, quando não quer mais, o bicho pega. Certo? Em um determinado momento, Israel vai se rebelar contra Roma e Roma vai arrasar com Israel e vai expulsá-los do seu território. Os judeus eles vão ser dispersados pelo mundo. Certo? Então, a Pax Romana ela tinha essas características. Agora, um outro ponto que vai ficar muito famoso em Roma, certo? Vai ser a chamada perseguição aos cristãos. Não na época de Cristo, né? Na época de Cristo, Cristo é crucificado, como a gente sabe, mas ele também não foi o único crucificado, né? Muitas pessoas foram crucificadas, era um costume comum em Roma na época, que se aplicava ao pior, considerado o pior criminoso de todos, certo? Mas a perseguição aos cristãos, propriamente dita, é depois, né, da morte de Cristo, porque os romanos eles começaram a ficar com medo da religião cristã, porque a religião cristã dizia que cultuava um rei. E Roma ficava com medo disso. Mas que rei é esse que não é César? Que rei é esse que não é o imperador? Certo? E principalmente, né, quando os cristãos eles usavam o termo rei dos reis, se referindo a Jesus, né? Aí que o imperador ficava com medo disso. Que rei é esse que é meu rei? Se eu sou o principal imperador do mundo. Então a perseguição aos cristãos ele vai ser uma coisa extremamente forte nesse início do Império Romano, né? Nesse auge do Império. Vai ser uma coisa extremamente praticada mesmo, a níveis brutais. Tá certo? Os cristãos, muitos dos, vão ser jogados nos coliseus para serem mortos por gladiadores, para serem mortos por feras terríveis como leões, como tigres. Certo? Os cristãos eles vão ser mortos dentro de coliseus, muitos dos, para entreter a população, naquela velha política do pão e do circo. Certo? Então, essa perseguição aos cristãos vai ser uma coisa sistemática. A começar que os romanos eles também achavam a religião cristã complicada, porque eles não entendiam como se adorava o camarada que foi crucificado. Quem é crucificado não é considerado bandido? Então, como é que vocês cultuam um crucificado? Eles não entendiam o sentido da mensagem da religião cristã. Outros tinham medo justamente por isso, sobretudo o imperador. Que conversa essa de rei dos reis? Ele é meu rei? Não entendo isso. E ele ainda tinha muito medo, né, de muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Era uma mensagem que trazia muita fé às pessoas. Então, o imperador, particularmente, ele tinha muito medo mesmo, e perseguiu muitos cristãos. Outro fato também que ajuda na perseguição dos cristãos é porque se havia o culto à figura do imperador em Roma, né? Pelo menos uma vez por ano, as pessoas iam, né, e cultuavam o imperador, adoravam o imperador, porque o imperador ele transmitia um sentimento de sacralidade, ele mostrava para as pessoas que ele era santo, que ele era um deus, e os cristãos eles não se prostravam diante do imperador, né? Eles diziam que só se prostravam diante de uma única pessoa, que era Cristo. Então isso ajuda ainda mais ele ter raiva, né, dos cristãos e persegui-los. Então, essa perseguição aos cristãos é uma coisa marcante durante esse Império Romano, desse alto Império Romano. Certo? Os cristãos, eles muitos são mortos. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, tem um livro chamado Catacumbas de Roma,
É um livro muito bom de relatos dos primeiros cristãos, né, que eles adoravam a Jesus dentro de catacumbas, porque nos cemitérios, porque se eles fizessem um culto ao ar livre, ou em templos, ou em algum espaço público, né, que pudesse ser visto, né, durante esse auge da perseguição em Roma, eles seriam presos e levados para os coliseus. Então, muitos eles iam para os cemitérios e cultuavam, né, dentro de catacumbas, para vocês terem ideia de como esse retrato da perseguição era forte. Mas continuamos isso na nossa próxima aula, tá certo? Então fica aqui comigo, assista a nossa próxima aula e até o nosso próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau aí para vocês e sempre um prazer estar aqui com vocês, porque a história, ela não pode parar, tá certo? Um abraço aí para vocês, pessoal, e tchau, tchau.